Estava aqui vendo o hino da harpa cristã, 350, a história da cruz. E eu vou contar aqui um testemunho, porque eu estava também aqui, né? Deitada aqui, um pouco de dor de cabeça, e eu disse, meu Deus, o que é isso? Tem remédio para essa dor de cabeça? E quando eu obedeço a palavra de Deus, eu oro sobre isso, e resolvi o que Deus quer de mim é que eu testemunho. E esse testemunho pode servir para você que está aí preocupado, que eu tenho certeza. Essa dor de cabeça pode ser alguém que esteja preocupado e eu me preocupei. E foi aí que começou essa história. Eu estava aqui com a dívida de água e de luz, e foi um tempo que eu ia à Universal, a Igreja Universal. E aqui tinha uma pessoa que era da Universal de São Paulo. Ela mora em São Paulo, a vizinha aqui mora em São Paulo, e estava passando um tempo aqui em Macau, aqui próximo a mim, e ela dava dizimista em São Paulo, sobre a Igreja Universal. E eu ia para a Universal, todo domingo de manhã, eu estava uma hora dessa, eu já estava de volta da Universal. E um dia eu estava com... O meu testemunho é que eu estava com papel de água e de luz, corta ou não corta. E lá na Universal, o pastor sempre dizia, vocês que têm dívida, leve esse adesivo. E chegue lá, no adesivo mesmo, você bota a dívida que você tiver, que for da Universal. E principalmente os que faz a benção financeira segunda-feira, que eu também ia para a benção financeira. Toda segunda-feira eu estava na benção financeira, lá no pessoal da benção financeira à noite. E eu, irmã de Janeira, na igreja normal. Eu estava na igreja normal, mas ia para a Universal na segunda, da benção financeira, segunda-feira. E domingo de manhã, consagração na igreja Universal. E essa mulher era da Universal. Um dia eu estava tão aperreada, sem dinheiro, quase sem comida, e ainda com dívida. Porque eu aprendi a deixar de ser escute bem, meus amados, é um testemunho da irmã de Janeira. Eu aprendi a deixar de comprar fiado, deixar de dever a alguém, por causa de uma dívida de R$100. Eu estava com uma dívida de R$100 e fiquei sufocada nessa dívida. E eu dizia, meu Deus, como é que eu ganho uma mixaria dessa, ainda devo R$100 a uma pessoa, porque eu ia ficar sem água se eu não pagasse essa dívida dos R$100 da água. A água chegou a R$100 e eu tomei emprestado esses R$100, era para pagar de 2 vezes, e eu fiquei endividada. E quando eu fiquei endividada e comecei a ir para a igreja Universal, a igreja normal, a Universal, era a semana toda, de domingo a domingo. E Deus usou a mulher aqui para me abençoar. Eu paguei a dívida que eu estava devendo e ainda levei o envelope da Universal. Eu sempre, com o meu pouco, eu fui dizimista, sempre eu fui. Eu vou continuar sendo, pela graça de Deus. Por mais que eu ganhe pouco, mas eu estou sendo dizimista até o final. Foi uma coisa que eu aprendi de Deus, ser dizimista, desde os primeiros dias de evangélica. E eu paguei a dívida, fiquei com o restante, comprei meu alimento e ainda paguei a dívida, com o dinheiro que a mulher tinha dado. Ela disse, está aqui, esse daqui é seu, esse daqui é da igreja que você congrega, para pagar o dízimo, até o dízimo eu paguei. E eu quero dizer a vocês, quando dá essa dor de cabeça, ou quando dá alguma coisa que Deus diz testemunho, é porque você estava precisando de testemunho. Você vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto. E Deus vai pagar porque você está orando de madrugada. Amém? Deus abençoe, continue orando de madrugada. Abençoe a irmã de Janeiro em oração. Deus abençoe, foi até aqui. Pagar suas dívidas.